Bom, então agora pregoemos. Relator, ministro Sérgio Coquina, recurso especial 253536. Os votos são disponibilizados. Já fui alertado aqui pela Secretaria da Turma que tem um destaque da ministra Regina Costa, mas o destaque é positivo. Então, já estou adiantando tudo e passo a palavra de pergunta aos advogados se dispensam leitura do relatório. Sim, excelência. Sim? Então, com a palavra, doutor Ricardo, pelo recorrente, no prazo regimental. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor relator, demais integrantes desta turma julgadora, advogados, advogadas, servidores e servidoras presentes, boa tarde a todos. Senhor presidente, se nós pudéssemos medir a importância de uma convenção internacional com base apenas na quantidade de países dela signatários, nós teríamos de concluir que a Convenção de Haia de 1980, na qual se funda este pleito, é a segunda convenção multilateral internacional mais importante do mundo em matéria de proteção de crianças e adolescentes. A Convenção de Haia de 1980 tem mais de 100 países signatários e perde em quantidade de aderentes apenas para a Convenção da ONU sobre os Direitos da Criança. E não é difícil compreender a razão da popularidade da Convenção de Haia de 1980. Eu tenho sustentado, senhor relator, senhor presidente, que a Convenção de Haia é uma norma civilizadora. A Convenção de Haia é uma norma que delimita a jurisdição dos países signatários em matéria de regulamentação de guarda e visitação. E faz essa delimitação de uma maneira muito fácil de ser compreendida. Ela estabelece a competência exclusiva do país de residência habitual da criança para a regulamentação da sua convivência com seus genitores. Nada mais do que isso. Dentro desta premissa de que se trata de uma norma de jurisdição que estabelece competência internacional, é que o recorrente postula que se interpretem as exceções de retorno previstas na criança. E o porquê disso, ministro Coquina? Porque se se trata de assegurar à criança o direito ao seu juiz natural, só se deve aplicar as exceções de retorno previstas na Convenção naquelas hipóteses em que haja fatos de tal maneira graves que impeçam que o litígio subjacente relativo à guarda e visitação da criança seja julgado pelo juiz natural. Esta é a interpretação que o recorrente postula seja dada às exceções de retorno previstas na Convenção de 1980, que elas sejam interpretadas restritivamente e aplicáveis apenas naqueles casos em que seja impossível ou muito difícil submeter às autoridades regularmente constituídas no país de residência habitual o litígio relacionado ao regime de convivência da criança. E com isso eu chego ao caso concreto. O que nós temos neste caso concreto? Nós temos um acórdão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região que assenta claramente como fato que a residência habitual das crianças era no Canadá, assenta claramente que as crianças entraram em território nacional temporariamente com data prevista de retorno e assenta que a mãe não retornou na data prevista para a jurisdição competente. Está assentado, portanto, que houve remoção internacional ilícita de criança nos termos do artigo 3º da Convenção de Haia. Dois foram os fundamentos, no entanto, que levaram à improcedência do pedido. O primeiro deles, assentado no acórdão, o diagnóstico das crianças de estarem dentro do espectro autista e a necessidade de tratamento contínuo. O acórdão faz referência expressa a qual é o tratamento, com fonoaudiólogo, com terapeuta ocupacional e com psicólogo. Estes são os fatos assentados no acórdão, no que diz respeito às condições de saúde destas crianças. E a pergunta que o recorrente faz, senhor presidente, senhor relator, é: este diagnóstico das crianças e a necessidade de tratamento com psicólogo, fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional são suficientes a retirar destas crianças o seu direito ao juiz natural? São fatos que impedem o juiz competente, que é o juiz do Canadá,
de regulamentar a guarda e a visitação destas crianças, são fatos que impedem o juiz competente de prover o bem-estar destas crianças? Por outro giro, será que as autoridades constituídas no Canadá não são capazes de prover o bem-estar de crianças diagnosticadas dentro do espectro autista? Não parece ao recorrente, com toda sinceridade, senhoras e senhores ministros, que estes são fatos que nem em tese possam justificar a aplicação das exceções de retorno previstas na Convenção. A postulação do recorrente não é no sentido de questionar o diagnóstico e tampouco é no sentido de questionar a necessidade de tratamento. Estes são fatos assentados no acórdão soberanamente pela instância local. A postulação do recorrente é no sentido de que se reconheça que estes fatos soberanamente assentados no acórdão pela instância local não são capazes de, sequer em tese, justificar a aplicação de quaisquer das exceções de retorno previstas na Convenção e que, ao fazer as exceções incidirem sobre estes fatos, o acórdão recorrido violou os artigos 13, 16 e 20 da Convenção de Haia. Este é o primeiro aspecto. O segundo parece menos problemático, porque o segundo fundamento de fato usado no acórdão recorrido para o decreto de improcedência da demanda foi o tempo durante o qual estas crianças já permanecem no Brasil. Acontece que esta ação foi ajuizada pouquíssimos dias depois da consumação da retenção ilícita destas crianças em território brasileiro. E, nessas condições, se aplica o artigo 12 da Convenção, segundo o qual a adaptação das crianças no território do país para o qual foram removidas não será fato relevante à cognição do feito. Ou seja, não será fato capaz de sustentar a improcedência do pedido de retorno. Nesse sentido, a interpretação dada ao artigo 12 pelo acórdão recorrido o viola franca e expressamente. E é nesse sentido a postulação do recorrente. E já me encaminhando para o final da minha exposição, senhor presidente, senhor relator, eu gostaria de enfatizar muito essa questão da adaptação das crianças à vida em território nacional, porque este é um tribunal de precedentes. Via de regra, quando estes casos chegam para julgamento nas turmas de direito público do tribunal, as crianças estão, sim, no Brasil há 2, 3, 4, até 5 anos ou mais, como nós já vimos em ambas as turmas, em hipóteses de julgamento nesta casa. Se o tempo de tramitação do processo nas instâncias judiciais brasileiras for suficiente a impedir o retorno das crianças, este tribunal, com todo respeito, estará firmando um precedente grave, um precedente que será capaz de estimular a remoção internacional de crianças, por um lado, será capaz de estimular o ressequestro da criança por outro, porque aquele genitor lesado por essa conduta não procurará o Poder Judiciário brasileiro se souber que o tempo de tramitação da demanda consumirá o seu direito, né? E ainda por cima, esse entendimento premiará a autotutela, premiará aquele que praticou a autotutela, justamente em detrimento daquele que buscou solucionar o problema pelos meios institucionais de solução de controvérsias. Então, eu peço a vossas excelências, com base nessas considerações, que conheçam do recurso e lhe deem provimento para restabelecer a sentença de primeiro grau. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado. A minha turma agradece. E, como mencionamos, o destaque de ministra Regina, se não me falha aqui, está positivo. O voto foi disponibilizado, todos aqui concordaram com a proposta. Então, doutor Reinaldo, o senhor continua na tribuna, mas vou passar a palavra ao relator. Caso haja alguma questão que ainda mereça consideração, passaremos então a palavra para o doutor advogado. Com a palavra, eminente relator. Pois não, senhor presidente, muito obrigado. Boa tarde a todos os eminentes pares, a digna representante do Ministério Público Federal, a doutora Maria Soares Cordioli, também a todos os servidores desta casa, os que nos acompanham presencialmente pelo YouTube. Muito bem. Eu também louvo aqui, já de início, né, a exposição objetiva, cirúrgica, feita pelo Dr. Ricardo Zamariola Júnior, né, que com muita lealdade não se distanciou nem um pouco, né, das razões que foram vertidas no recurso especial.
né? Centrando, portanto, a argumentação, sobretudo no artigo 12, né? Na exegese que se deva extrair desse dispositivo da Convenção de Haia, no que sinaliza, né? Com a possibilidade, enfim, de devolução imediata de criança, né? Quando tiver havido ou se caracterizado hipótese de transferência indevida ou de retenção também indevida. São sempre situações, né, revestidas de alguma complexidade, sobretudo pelo olhar que se deve ter, né, em relação à criança envolvida. Aqui, no caso concreto, são duas, né, duas crianças gêmeas que estão hoje mesmo com 6 anos de idade e que, de fato, nasceram em solo canadense, filhas, no entanto, de pais brasileiros, né, pai e mãe brasileiros, e cuja mãe, em determinado momento, né, deixou, segundo alega, então, o genitor deixou de retornar ao Estado canadense, né. Houve o pedido dentro, isto é certo, né, dentro do prazo de 1 ano, né, antes de esgotado, pedido de restituição formulado diretamente pelo pai, né, e esse pedido apreciado pela Justiça Federal na primeira instância, ele alcançou decisão de procedência. Todavia, em grau de recurso, né, recurso interposto pela mãe, o Tribunal Regional da Terceira Região acabou por acolher a apelação em ordem a dar pela improcedência da ação, né, de restituição desses 2 filhos, né, desses 2 irmãos. E o tribunal, assim, encaminhou a solução, né, após detido e aprofundado exame, né, das circunstâncias que envolvem esse caso, né. Até como dito da tribuna pelo Dr. Ricardo, né, são 2 crianças que elas nasceram, né, com essa, não sei se chamo de patologia, enfim, né, mas hoje detectada a situação como autismo, espectro, né, autista, e isso fez com que aqui no Brasil, né, essa mãe buscasse auxílio, né, e acompanhamento especializado, o que vem sendo feito até hoje, né, e também houve alegação da mãe, né, de que no Canadá também haveria essa possibilidade, só que lá, de acordo com os protocolos daquele país, não se poderia iniciar esse tratamento com a rapidez com que foi iniciado no Brasil. Bem, de qualquer sorte, né, o que se colhe dos autos é que teria havido, né, nos momentos primeiros, né, a própria concordância do pai com a vinda das crianças para o Brasil, né. Esse pai veio algumas vezes, as crianças voltaram, o que também denota que não havia, por assim dizer, isso eu destaco no meu voto, não havia aquilo que se possa chamar de residência habitual, permanente no Canadá. Né? Em termos de idas e vindas para o Brasil, fica delineado, né, pelo menos também foi a conclusão extraída pela Corte de Origem, que essas crianças permaneceram, até o momento de início do processo, permaneceram mais tempo em solo brasileiro, na residência brasileira, do que na residência canadense. Afora outras notícias de desentendimento entre o casal, enfim, né, o que indica efetivamente uma desinteligência entre ambos, né, e em contexto em que, claro, quem corre sempre o maior risco de suportar o dano, né, o dano psicológico, enfim, afetivo, acaba sendo a criança. Né. Mas, enfim, analisando os dados, né, levantados, anotados no voto condutor do acórdão impugnado,
pude verificar que, de fato, se desenhou a possibilidade de exceção para uma decisão de pronto retorno. Não se está aqui, né, insisto, a dizer que não seria possível o retorno imediato, mas que, diante das peculiaridades do caso concreto, né, a hipótese se ajusta às exceções indicadas, né, nessa leitura sistemática que se deve fazer, sobretudo dos artigos 12, 13 e 20 da Convenção. E é a partir desse olhar, a partir dessa compreensão conjugada desses normativos, é que estou a compreender que a solução dada, né, pela corte local, ela foi bem posta, né? Houve ali, a meu sentir, não é, um encaminhamento que consulta, né, ao superior interesse desses dois irmãos, ao melhor interesse dessas duas crianças. Esse melhor interesse que é anotado não só na Convenção de Haia sobre sequestro, mas também, sobretudo, na própria Convenção Internacional sobre o Direito das Crianças, essa convenção de 1989, e da qual o Brasil também é signatário. O Dr. Ricardo bem lembrou, né? Foi a convenção essa dos direitos da criança que maior número de adesões teve até hoje em termos de diploma internacional na área dos direitos humanos. Então, do modo como procurei aqui sintetizar, né, também assim me expressei no voto que trouxe a vossas excelências, em ordem a encaminhar a proposta, eminente presidente, no sentido de se conhecer, mas no mérito, louvando a linha de sustentação exposta pelo Dr. Ricardo, né, louvando essa linha de sustentação, mas encaminhando o voto no sentido de se conhecer e, no mérito, desprover o recurso especial, mantendo-se com isso o acórdão hostilizado de origem. Obrigado, presidente. Então, o relator nega provimento ao recurso. Agora, fiquei sabendo agora que a ministra Regina também vai manifestar. Eu acho que, não sei, se concordarem, ouviremos se o advogado tem algo, né, ou não. Porque se tiver, ele nos sustentou oralmente na premissa de que estava tudo concordando. Não, mas meu destaque é positivo, ministro Benedito. Eu só gostaria de esclarecer minha posição. Também. Eu gostaria de, se puder, fazer alguns esclarecimentos e destacar algumas coisas que não foram destacadas pelo ministro relator, se me permitir. Espera aí, calma, vamos devagar. É que o meu destaque é para concordar com o relator. Ministro relator, então, vou dar a palavra ao doutor advogado para as considerações, que ele falou que tem algumas questões que ele diz que não foi pontuada. Qual a palavra, doutor advogado? Eu torno minhas as palavras do relator com relação ao caso, que trata-se de casos de pais brasileiros com crianças com dupla nacionalidade que vieram para tratamentos médicos e aqui permaneceram nessa condição. Houve, por parte do pai, uma notificação forçando uma situação de caracterizar uma retenção ilícita. A partir desta notificação, no momento que ele veio para o Brasil para tentar conseguir emprego aqui, não conseguiu e resolveu retornar para o Canadá, então fez essa notificação para tentar criar esta situação de retenção ilícita. Os pais, como eu disse, são brasileiros, e o que eu queria destacar, os pais têm famílias estendidas aqui no Brasil. Tanto o genitor, que reclama a ida das crianças para o Canadá, quanto a genitora, ambos têm famílias estendidas no Brasil. Ela conta com uma rede de apoio que ela não tem no Canadá. Esse casal, eles não têm ninguém para se socorrer, para ajudá-los a cuidar dessas duas crianças. Essa mãe, com toda a família estendida dela, ela tem muita dificuldade de cuidar. São duas crianças deficientes, com graves deficiências. Uma das crianças tem um processo, passou por um processo de atraso neuropsicomotor. Essa criança se arrastava até os 2 anos de idade, não andava. A outra criança tem sérios problemas alérgicos a produtos do leite, do ovo e de amendoim. Se comer qualquer comida
feita em óleo com amendoim, essa criança pode ter um choque anafilático. Toda a alimentação dessas crianças são feitas em casa. O trabalho com essas crianças é brutal. Outro aspecto importante, que eu acho importante trazer ao conhecimento aqui do plenário, é que esse pai, apesar de estar brigando e insistindo nesta restituição, ele está afastado dessas crianças há muito tempo, há muitos anos. Não é um pai presente, não é um pai que comparece para visitar os filhos, nunca visitou um médico dos filhos, ele não sabe quais os tratamentos que os filhos são submetidos, inclusive, ele veio ao Brasil em julho do ano passado, ficou até dezembro do ano passado, em Vinhedo, poucos quilômetros de São José dos Campos, onde as crianças moram, e nunca se dignou a visitar esses filhos. Nunca se dignou a ir conhecer a escola dos filhos. Então, as crianças certamente ficariam numa situação, se retornassem para o Canadá, numa situação de muito risco. Mesmo porque esse pai não tem emprego fixo, ele, a maior parte do tempo ele vive de auxílio-desemprego do governo canadense, esse pai não tem residência fixa, e o que ele tem para oferecer para essas duas crianças deficientes no Canadá? Absolutamente nada. Então, me estranha esta insistência em ver provido um recurso e essa insistência em obrigar o retorno ou a ida dessas crianças para o Canadá. Finalmente, só para sintetizar, como disse o ministro relator, Dr. Sérgio Kukina, a Convenção de Haia tem que ser analisada e tem que ser interpretada frente a outras convenções. Existe a Convenção do Direito da Criança, que no seu artigo 9º estabelece que nos julgamentos tem que ser, o Estado tem que prever e tem que priorizar o superior interesse da criança. Há ainda a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. São duas crianças deficientes. E esta convenção também determina que o Estado proteja os direitos e a dignidade humana dos deficientes. E é nesse contexto que eu requeiro seja negado provimento ao recurso especial. Ok, doutor. Então, viremos a ministra Regina. Muito obrigada, senhor presidente. Eu quero cumprimentar todos, os meus colegas, senhores servidores, cumprimentar também os senhores patronos pelas palavras dirigidas da tribuna. Senhor presidente, eu pedi a palavra, mesmo já tendo antecipado que se trata de um destaque positivo, especialmente porque, em julgamentos recentes dessa turma, eu tenho restado vencida, minha posição tem sido vencida, e essa posição, inclusive, foi reiterada no último dos julgamentos que tem o registro aqui, num caso de relatoria de Vossa Excelência, ministro Benedito, julgado em 18 de outubro, aqui pela turma, em que, invocando, inclusive, a orientação que a segunda turma já vem adotando há tempos, no sentido de fazer a distinção entre a retenção nova ou retenção velha do menor. Essa foi um dos primeiros pontos em que eu insisti, no meu voto que restou vencido em outubro passado, bem como também com relação à própria interpretação das exceções que constam da Convenção de Haia, não é? Sempre insistindo ou salientando de que as exceções têm que ser interpretadas no seu devido limite, ou seja, elas são exceções e não o padrão, ou não a regra a ser aplicada aos casos da espécie. Dito isso, eu estou, neste caso, ministro Kukina, acompanhando Vossa Excelência. Neste caso, estou acompanhando por quê? Primeiro, porque fiquei feliz de ver que Vossa Excelência adotou essa distinção de retenção nova e retenção velha. No caso se trata de retenção nova, né? Então Vossa Excelência pontua que se trata de retenção nova, isso significa dizer que o genitor tomou providência para demonstrar sua insurgência antes de um ano, não é? Antes do ano do sequestro da criança, ou das crianças, no caso, mas invocou aqui uma das exceções, e também Vossa Excelência pontua da interpretação restritiva da exceção, como deve ser, não é? E
justamente por entender configurado risco grave diante da situação da condição especial de saúde dessas crianças, né, que foi bem colocada por Vossa Excelência e também pelo senhor patrono. Então, neste caso, e isso que eu quero dizer, eu não estou deixando claro que não estou revendo minha posição, ao contrário, eu acho que o voto de Vossa Excelência hoje vem ao encontro do que tenho sustentado e que tenho sustentado, que sustentei em julgamentos anteriores e fiquei vencida, né, nessa interpretação. Vossa Excelência faz essa interpretação, mas entende que efetivamente a exceção que apontada aqui do artigo 13, a linha B, é de ser aplicada, no que concordo com Vossa Excelência. Então, eu gostaria de pontuar isso, senhor presidente, para deixar clara a minha posição, que venho sustentando há muito tempo, que está mantida, mas esse é um caso, efetivamente, acho que é o primeiro em que eu vejo realmente o cabimento da exceção. Obrigado, ministro. Então, na sequência de votação, para não ter destaque, nós temos aqui, é só para dar uma sequência, visualmente, para dar uma sequência no julgamento, botar uma ordem. Ministro Glória Faria. Pronto. Pois não, presidente. Esses casos, primeiro também, assim como fez o ministro relator e a ministra Regina, gostaria de, no caso, enaltecer as sustentações orais que foram feitas por ambos os advogados, trazendo, no caso, as considerações a respeito das convenções que regulam essa matéria, como também, por óbvio, a aplicação delas ao caso concreto. E dizer que sempre quando estamos diante desses casos, né, envolvendo o que se diz sequestro internacional de menores, é uma expressão que muitas vezes é utilizada na análise dessa matéria, sempre é difícil para o julgador, né? Aqui nós estamos, perdoe-me, já no âmbito de uma instância especial, quer dizer, já passou por uma análise do juiz, depois pelo Tribunal de Apelação, que no caso foi o TRF3, e agora um novo olhar que é lançado por esse colegiado, com a peculiaridade aqui que, da minha lembrança, creio que seja a primeira vez, que pais brasileiros estão nessa disputa. Geralmente há sempre, né, no normal, uma mãe brasileira e, no caso, um estrangeiro. É assim que acontece. Aqui não, agora uma mãe brasileira e também um pai brasileiro, só que atualmente radicado no Canadá, na disputa por essas crianças e também com mais uma peculiaridade difícil, que é a que são duas crianças gêmeas e com uma enfermidade, a gente pode usar, não sou um especialista técnico, mas acredito que realmente tenha a CID para o autismo, e a gente sabe como realmente é uma situação difícil, que precisa de um acompanhamento, não só da família, como também e de vários profissionais, né, no âmbito, para que essas crianças possam vencer as dificuldades que efetivamente tem no espectro do autismo. Eu acredito que a solução que está sendo dada nunca é uma solução fácil, mas é a solução que, pelos elementos que vieram do quadro fático probatório no âmbito do Tribunal da Apelação, é aquela que melhor resguarda os interesses das crianças. E sem querer me alongar, mas querendo só destacar, como eu já disse, assim, as nuances desse caso, né, especialmente de pais brasileiros envolvendo aí duas crianças e com essa enfermidade, que eu, no caso, endosso o voto sempre muito bem cuidadoso e elaborado pelo ministro Sérgio Kukina. É assim que me manifesto, senhor presidente. Obrigado. Ministro Paulo Sérgio, só para justificar que eu vi que a ministra Regina, na minha votou. Então, eu segui a ordem de votação. Pronto, ministro Paulo Sérgio, eu termino. Obrigado, senhor presidente. Eu cumprimento Vossa Excelência, cumprimento os meus colegas, ministros representantes do Ministério Público, os nobres advogados, pelas sustentações orais, senhores servidores. Peço desculpas por ter atropelado a ordem da manifestação. Não, eu também me atrapalhei um pouquinho aqui, eu segurei a... Senhor presidente, eu apenas gostaria também de consignar, eu costumo ser um contumaz aplicador da convenção e bem restritivo aplicador das exceções. Eu acho que o simples, por exemplo, decurso do tempo não é apto a nos fazer concluir pela adaptação das crianças como algo relevante. Os processos que chegam aqui, chegam todos com algum tempo, já depois que os fatos se passaram. É muito difícil a gente simplesmente assumir isso
como algo que é suficiente para manter a criança no país e aplicar as exceções da Convenção. O que eu verifico aqui, né, porém, nesse caso concreto, é assim, que o acordo assumiu, sim, fatos para dizer que as crianças deveriam permanecer aqui, e assim como o recorrente deseja que esses fatos sejam levados em consideração para que se faça a aplicação da Convenção, se revolvermos esses fatos, vamos eventualmente ter que analisá-los também para verificar sobre a aplicação da exceção. O acordo assumiu outros fatos também, que constam no voto, né, como a instabilidade do recorrente, como o seu desemprego, dificuldades de custos de tratamento no Canadá, etc. Então, esses fatos deveriam de ser revolvidos também. Eu até não acho que devamos fazê-lo, de fato, mas se fôssemos chegar ali, deveríamos levar em consideração também a própria questão dessas conclusões que alcançou o acordo. Eu, por exemplo, fiquei com dúvidas sobre se houve, de fato, essa residência, se não houve mesmo essa mudança de residência para o Brasil. Uma vez que nós estamos falando de 2018, onde eles vieram para cá, do Canadá, e o próprio Tribunal do Quebec mencionou aqui que eles vieram de acordo para o Brasil, né, com intenção, ainda não esclarecida, mas me pareceu razoável, de que fixassem residência, quando ele voltou depois de alguns meses para o Canadá. Então, acho que haveríamos de revolver esses fatos aqui mas não devemos fazê-lo aqui, como de fato muito bem colocou o eminente relator, e por essas razões que acresço às manifestações anteriores, eu vou acompanhá-lo. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. O tema que me inquieta desde o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, o doutor advogado conhece lá a nossos debates e tudo mais, mas depois o debate do último processo mencionado, ministra Regina, que nós entendemos, então, o lado da exceção da Convenção, que foi aqui aplicado pelo relator, eu também o acompanho e proclamo o resultado. A turma, unanimidade, nos termos do voto do relator, negou provimento do recurso. Obrigado, doutores advogados, ultimado o julgamento. Até a próxima oportunidade.